Vamos dar início a mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus, né? Peço que os irmãos abram suas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 1, que diz assim: Tu, pois, filho meu, fortifica-me na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouvistes através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Amém? Possamos, nesse momento de dificuldade, pregar a palavra do Senhor. Em nenhum momento deixar de transmitir a palavra de Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor neste momento, agradecendo a Ele mais essa oportunidade de reunidos, mesmo que distantes, louvando e adorando ao Senhor. Senhor meu Deus e eterno Pai, Deus de infinita e eterna bondade, muito obrigado, Senhor, por mais esse momento, muito obrigado por mais essa oportunidade de, junto com meus irmãos, mesmo que de forma virtual, te adorar e te exaltar. Seja com cada um de nós e que tudo que viemos fazer aqui neste momento seja para a honra, para a glória e louvor. Muito obrigado, Senhor. Seja com teus filhos, guarde-nos e nos proteja. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos louvar ao Senhor neste momento. Convido o grupo de louvor para que, junto com a igreja que está em casa, possa adorar ao Senhor. A paz do Senhor para os irmãos. Aproveite essa oportunidade do culto online, né? E compartilha com um amigo, né? Com um vizinho que de repente você queira que assista com a gente, né? Esse culto, que esteja com a gente, participe com a gente, compartilha para ele assistir aqui e compartilhar, né? De Deus, porque a gente está aqui adorando a Deus. Amém? Deus de perto, Deus
Jesus.
A paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos e irmãs da nossa querida IAP em Coelho Neto, e a todos os irmãos e irmãs que irão ver esse vídeo, que assistirão nas redes sociais. A minha alegria é muito grande poder participar desse culto, mesmo nas plataformas digitais, o culto online, mas é possível sim adorarmos o nosso Deus, como eu tenho falado, tenho repetido essa fala. Nós somos a igreja não para, pelo contrário, ela avança. O povo de Deus jamais será impedido de adorá-lo em nome de Jesus. A palavra do Senhor em 1 de Pedro 5,7 está escrita assim: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Nós vamos fazer uma reflexão nesse versículo bíblico, na carta do apóstolo Pedro, pensando um pouco, dando uma ênfase durante a reflexão nesse tema isolamento, quarentena, que é o que estamos vivendo exatamente nesse momento, a igreja, o Brasil, o mundo. Começo essa reflexão dizendo que o capítulo 5 da primeira carta do apóstolo Pedro, o apóstolo Pedro ensina a liderança, em primeiro lugar. Depois ele vai ministrar uma palavra maravilhosa para os jovens, para a juventude da igreja, e por último, nesse capítulo, ele faz recomendações importantíssimas à igreja de Deus. No versículo 7, Pedro dá uma ênfase sobre o relacionamento conosco mesmo. E Pedro diz: lancem sobre ele toda a sua ansiedade. A ansiedade, e é um momento que nós estamos vivendo, causa ansiedade. Alguns estudiosos costumam dizer que é o mal do século, mas na verdade, na época do apóstolo Pedro, ele já estava preocupado com a ansiedade. Então não é um mal só deste século, né? Me parece que sempre existiu uma preocupação com relação à ansiedade. E a ansiedade é uma espécie de autofobia. O auto, que é igual próprio, e fobia igual medo. É a fobia, nesse momento podemos dizer, do isolamento, um medo mórbido de estar só, ou um vapor, ou melhor, um pavor de ficar sozinho ou isolado. Então a palavra grega empregada aqui para ansiedade significa estrangulamento. Segundo os estudiosos, a raiz da palavra, o significado da palavra é estrangulamento. A ansiedade é sufocar. Alguns pensadores estudiosos dizem que é como se alguém estivesse apertando o nosso pescoço, sufocando.
Então realmente é uma angústia muito grande, né? Quem passa por um momento assim, por uma ansiedade extrema, né? Desta forma. Pedro, ele está orientando os irmãos que os amados ali daquela igreja, e hoje essa palavra é para nós, que os irmãos precisavam tirar esse fardo dos ombros e lançá-lo sobre Deus. Ou seja, é preciso, é necessário, segundo o apóstolo Pedro, tirar esse fardo, tirar essas duas mãos que estão no nosso pescoço e lançar sobre o nosso Deus. O salmista já havia recomendado, né, no Salmo 55, 22, lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te sustentará. E Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele ensinou em Mateus 6, 25, não andeis ansiosos pela vossa vida. E o apóstolo Paulo diz em Filipenses 4:6, não andeis ansiosos de coisa alguma. Então, queridos irmãos e irmãs, Pedro, é interessante que ele usa aqui um termo, lancem. E no grego fica implícito que lançar é o único ato que exige esforço, no sentido de arremessar alguma coisa para longe de nós. Então Pedro está dizendo assim: arremesse, lance, se livre desse peso, se livre dessa angústia. Pedro diz que devemos lançar essa angústia, essa ansiedade sobre o Senhor. Toda a nossa ansiedade, não apenas parte dela, tem que lançar sobre o Senhor tudo. Não devemos lançar a ansiedade sobre Ele aos poucos, de forma alguma, retendo as preocupações que acreditamos sermos capazes de resolver por conta própria. Tem preocupação que você, meu irmão, que você, minha irmã, não vai resolver através do seu esforço, através da sua habilidade. Então não retenha preocupações, lance sobre o Senhor Jesus, todas. Guardar pequenas ansiedades, eu ouvi um especialista falando sobre isso, né? Fará com que elas logo se transformem em grandes problemas. Então lancem sobre Jesus toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Ele está cuidando de nós nesse momento de angústia, nesse momento que o mundo está passando, o Brasil e consequentemente a igreja, nós, a Igreja Adventista da Promessa, todo o Brasil, esse momento diferente, difícil, e com certeza alguns sofrem desse mal de uma forma mais aguda, outros equilibradamente, outros administram bem, mas a verdade é que nesse momento tem muita gente sofrendo, muita gente desesperada, né? E somente o Senhor, somente Jesus, para nos ajudar, para nos abençoar. O apóstolo Paulo, agora falando do outro apóstolo que também ensinou sobre a ansiedade, enfrentou esse tema, em Filipenses 4,
4, 6 até o 9. Lá ele nos ensina que o remédio para a ansiedade é a oração. O remédio para ser curado desse mal é orar ao Senhor. Ele diz que nós devemos também, para vencer esse mal, pensar em coisas boas, pensar bem. E por último, praticar o Evangelho, exercer a fé mesmo na dificuldade, viver a fé mesmo na crise, mesmo nesse contexto do coronavírus. A Igreja de Deus, os fiéis, exercem a fé, como nós estamos exercendo hoje aqui, através das redes sociais, mas de uma forma muito séria e espiritual. O nome do Senhor está sendo exaltado. Glórias a Deus por isso. Então, o apóstolo Paulo, nesses 3 versículos, na verdade são 4 versículos, do 6 ao 9, ele nos traz aqui uma receita, como vencer a ansiedade. Paulo diz que a oração é um remédio divino para cuidar da ansiedade. No versículo 6, Deus não apenas dá uma ordem, não andeis ansiosos, mas Ele oferece aqui uma solução. Ele oferece aqui a receita. Ele mostra aqui um remédio, né? Não apenas diagnostica a doença, mas também Ele oferece um remédio. Deus mostra o problema e mostra a solução. Mostra a doença e mostra o remédio para curar a doença. Se a ansiedade é uma doença, a oração é o remédio. Então, pedimos que o povo de Deus continue orando, né? Continue adorando o Senhor. Reúna a família. Adore o Senhor através dos aplicativos digitais, das redes sociais. Paulo fala sobre 3 palavras para descrever a oração. Ele fala sobre a oração, súplica e ações de graças. Então a oração para Paulo envolve esses 3 elementos: adorar a Deus quando oramos, adorar exaltando o Senhor, glorificando o nome do Senhor, engrandecendo o nome do Senhor, declarando que Ele é o único em nossa vida. Em segundo lugar, apresentar a Deus as nossas necessidades quando oramos. Aí eu adoro colocando diante de Deus os meus problemas, as minhas dificuldades, os meus medos, a ansiedade. Eu falo para Deus o que estou sentindo. Eu falo para Deus o que está doendo, o que está desconfortável, o que está me machucando, o que está me ferindo. Eu falo para Deus sobre a minha ansiedade. E por último, ele diz que nós podemos orar, adorar a Deus, agradecendo o Senhor. Então, eu adoro, eu peço, eu coloco para Ele todos os meus problemas e no final eu agradeço o Senhor, louvo o Senhor por tudo. Então Paulo também fala que os pensamentos bons é uma área estratégica a ser guardada. O primeiro remédio é a oração. O segundo remédio é, segundo Paulo, os pensamentos bons. Filipenses 4:8. Pensamentos errados levam a comportamentos errados. E o comportamento errado leva a sentimento errado. Por isso, nós devemos levar todo pensamento cativo à obediência a Cristo. As nossas maiores batalhas são travadas no campo da mente. Isso é interessante. Eu venço ou sou derrotado no campo da mente. Começo a pensar, depois eu começo a organizar o pensamento,
faço um plano e de repente começo a agir. E nesse agir, eu sou vitorioso ou serei um derrotado. Nessa batalha, a guerra ela é ganha ou perdida na mente. Então nós precisamos fechar as portas da nossa mente para o que é vil e abrir suas janelas para o que é verdadeiro, justo, amável e de boa fama. É o que diz o texto. Ele recomenda aqui, irmãos, pensem no que é justo, pensem no que é amável e de boa fama. Esse momento é a recomendação que fazemos pela palavra de Deus. Comece a focar nas coisas boas, nas coisas justas, nas coisas que glorifiquem ao Senhor. A mídia, a internet, passa o dia nos bombardeando com notícias terríveis de morte, de doença, de desgraça, de crise no país, crise financeira, pessoas desempregadas. Então, o apóstolo Paulo nos motiva aqui a pensarmos em coisas boas, que os nossos pensamentos sejam bons. Precisamos jogar fora da nossa mente tudo aquilo que é impuro, porque já dizia um autor, nós somos aquilo que registramos em nossa mente. Então, queridos, o apóstolo Paulo faz aqui a segunda receita, né? A primeira é a oração, a segunda, o pensamento bom, e por último, ele diz que nós temos que viver o Evangelho. Versículo 9, Paulo fala sobre a prática da palavra. Viver o Evangelho mesmo em meio à crise. Alguém me perguntou esses dias, como viver o Evangelho em meio à crise? É possível? O apóstolo Paulo viveu o Evangelho em meio à crise. Esse autor que escreveu esse texto que eu estou aqui refletindo com vocês, ele viveu o Evangelho em meio à crise. Ele diz que é possível exercer a fé em meio à crise, em meio à epidemia, em meio à pandemia, em meio ao coronavírus, né? Em meio a esse cenário de dor, de angústia, em meio a esse sofrimento que os brasileiros estão passando, que o mundo está passando, e consequentemente a igreja, a palavra de Deus diz que é possível exercermos a nossa fé. Para exercermos a nossa fé em meio à crise, a receita do apóstolo Paulo é que nós temos que refletir sobre a experiência que já tivemos com Deus. Então, Deus me trouxe até aqui me ajudou o Senhor. Existe esse cenário, a crise. Eu tenho que fazer uma reflexão. O Senhor que está comigo hoje me abençoou no passado. Eu já passei por dificuldade e o Senhor me trouxe até aqui. Então, diante desse cenário, diante dessa crise, o Deus que me abençoou no passado vai me abençoar hoje, vai me abençoar no presente. Vai continuar cuidando de mim. A outra coisa é a gente pensar num sentido coletivo, que o Senhor trouxe a igreja até aqui. O povo de Deus, em toda a história, passou por sofrimento, por dificuldades, pestes. Essa não é a primeira gripe, não é o primeiro vírus, a peste que tem atingido o mundo e consequentemente a igreja de Deus. Várias gripes já assolaram o mundo, já assolaram a humanidade, a igreja, e a igreja passou por todas elas. Então, essa é mais uma que a igreja vai passar. Em nome de Jesus, a igreja vai superar e continuará adorando a Deus, continuará servindo a Deus, até que o Senhor Jesus Cristo volte. Então, nós temos que pensar que o Deus que abençoou o povo de Israel, o Deus que trouxe a igreja até aqui, Ele é o Deus dessa geração. Ele é o nosso Deus, Ele é o Deus da igreja hoje. E assim exerceremos a nossa fé com mais convicção, com mais certeza. Até aqui, o conhecimento adquirido ao longo da nossa jornada, até aqui, que nós vínhamos colocando em prática, que a igreja continue praticando esse ensinamento. Com essa verdade no coração, com essa convicção na mente,
é possível passar pela crise glorificando a Deus com a nossa vida e com o nosso estilo de vida. Então eu concluo dizendo: Igreja de Deus, irmãos e irmãs da nossa querida IAP em Coelho Neto, e todo o povo de Deus que está assistindo esse vídeo, os internautas, em nome de Jesus Cristo, é momento de tomar posse da palavra de Deus, viver o Evangelho pela fé. Deus está no controle, Ele é o governador, Ele é o Senhor da igreja, e se Ele nos ajudou até aqui, Ele continuará nos ajudando, Ele continuará conosco, porque Ele é fiel. Oração, pensamentos bons, prática da palavra, viva o Evangelho nesses dias. Eu quero, antes de orar, de fazer uma oração com vocês nesse momento, e eu peço que você ore nesse momento comigo, que a igreja ore nesse momento comigo, em nome de Jesus, esse Deus poderoso que opera milagres e maravilhas, que nos sustenta em meio ao caos. Eu quero agradecer ao pastor Gilmar e a equipe por essa oportunidade, pedir que a igreja continue servindo o Senhor mesmo em meio ao caos, em meio à crise, que essa equipe maravilhosa que está auxiliando o pastor Gilmar continue animada, servindo o Senhor, com todos os cuidados, que os médicos têm passado através da mídia, todos os cuidados, evitar aglomerações, e vocês estão cumprindo tudo certinho, que vocês continuem realizando esse trabalho maravilhoso, escola bíblica, o culto do sábado, o culto no domingo. O pastor Gilmar me falou que tem o PG através do aplicativo Zoom. O nome do Senhor está sendo glorificado, a igreja não para, ela continua avançando, porque o dono dela é o Senhor Jesus Cristo. E aproveito, com a permissão do pastor Gilmar, para falar do projeto regional, Nós estamos com um canal regional no YouTube e já subimos o primeiro vídeo. Toda quinta-feira estaremos subindo um vídeo. Toda quinta-feira estaremos enfrentando um tema, estaremos conversando ali, o programa é no formato de entrevista, estaremos comentando sobre algo importante que tenha tudo a ver com essa crise. Então eu quero orar nesse momento pelos projetos das igrejas locais e também da regional e da geral. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por essa oportunidade. Muito obrigado, meu Deus, pela tua presença e por essa certeza que nós temos que somos a igreja, que a igreja é o ser humano lavado e remido pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que a igreja somos nós, e ela não parou, ela não parará, porque o Senhor dela é vencedor. Ela continua avançando no nome do Senhor Jesus Cristo. Então eu oro nesse momento pelos meus irmãos e irmãs da nossa querida Igreja Adventista da Promessa em Coelho Neto. Os nossos jovens, comecei a mensagem dizendo que Pedro orientou os jovens, nessa palavra. Eu oro pelos nossos idosos, cuida deles nesse momento. São grupos de alto risco. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um deles, que o Senhor guarde eles do mal, que o Senhor abençoe todos os casais, as crianças, pessoas de meia idade, os jovens. Guarda a tua igreja, abençoa a tua igreja. Meu Deus, eu te peço no nome de Jesus que o Senhor continue abençoando o ministério do pastor Gilmar, sua equipe e a igreja aqui em Coelho Neto, abençoando a convenção geral. Nós pedimos, Pai, que o Senhor visite agora os enfermos, as pessoas que já foram no Brasil atingidas por esse vírus, por essa gripe. Que o Senhor cuide dessa pessoa, que o Senhor cure essa pessoa. Se o Senhor quiser usar os médicos, remédios, o Senhor tem poder para usar os médicos, a ciência, os remédios.
Mas o Senhor tem poder também para liberar uma palavra. Basta um movimento e essa pessoa será curada. Nós entendemos, Senhor, que enquanto nós estivermos aqui, o mal poderá nos atingir. A enfermidade, o vírus poderá atingir algum irmão da igreja. Mas nós entendemos também que se isso acontecer, é permissão do Senhor. E o Senhor está no controle. E se o Senhor quiser curar, o Senhor vai curar. Se o Senhor quiser abençoar para guardar de qualquer ataque, de qualquer ferimento do mal, o Senhor assim fará também. Então é o que eu te peço, meu Deus, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o Senhor continue cuidando de nós, cuidando da igreja, no controle da história, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agradecemos os irmãos, as irmãs, os nossos internautas, que vocês continuem assistindo, participando efetivamente desse culto, mesmo um culto virtual. E aproveite para se inscrever no canal, aproveite para compartilhar esse vídeo. Assim você estará pregando o Evangelho, porque esse vídeo é um culto, é uma mensagem da palavra de Deus para todos. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o infinito amor do nosso bondoso Deus e Pai, que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus na terra, hoje e sempre. Amém.